Oh my God. E aí, pessoal, tudo bem? Oi. Bem, no vídeo de hoje, a gente resolveu falar um pouco sobre como nos conhecemos. E aí, posteriormente, a gente vai gravar um outro vídeo falando o porquê do nome do nosso canal, né, Construindo Sonho. Mas, de antemão, se vocês ouvirem algum barulho, essa pequena aqui, ó, tá ali, ó. Sarinha. Sarinha. Sarah Kelly. Olha lá, ó. Pronto, tá entretida. Não, a gente se conheceu e a gente não estava disposto a relacionamentos. Pelo menos os dois tinham o mesmo, assim, estavam na mesma situação, né? Se conheceu no Instagram porque ele trabalhava com marketing digital e eu queria muito entrar nessa área para trabalhar com divulgação também da minha lojinha, que eu queria. E ele trabalhava nessa área de marketing digital, então começou tudo daí. Eu vi no perfil dele que ele trabalhava com essa parte e eu resolvi segui-lo para pegar algumas dicas ou então conversar um pouco com ele sobre o assunto, para ele me dar algumas dicas ou até contratar. Eu estava disposta a pagar também para ele me dar essa suporte para eu alavancar, nem que fosse com uma lojazinha online, para começar online. E eu vi que ele tinha experiência nessa parte, aí eu comecei a segui-lo, né? Então a gente, um belo dia aí, a gente começou a conversar, eu comecei a expor algumas coisas para ele, mas nada de interesse de relacionamento, era mais profissional mesmo. Só que as conversas foram indo para outros lugares, né? A gente começou a falar, os dois solteiros, eu também, recém-separado dele também, e a gente começou a falar, começou a surgir a parte, né, pessoal. E aí foi rolando, aí a gente começou a perceber que as duas ideias Se se encaixavam, vai me ajudando, viu? Se encaixavam e foi iniciando uma conexão fortíssima, assim. Tanto minha como ele, a gente se encaixou assim, muito certo nas ideias, nos ideais, na parte de o que a gente queria para o futuro, que eu sempre quis também empreender, ele também queria bastante, aí deu muito certo. Aí a gente começou a conversar e disso foi virando um relacionamento e tudo mais, a gente se conheceu, mas houve no começo, pouco antes da gente iniciar o relacionamento, a gente começou algumas ideias, deu umas engalfinhadas, porque eu tentei mostrar para ele que algumas opiniões dele, ele estava equivocado, e ele me mostrou também algumas coisas que eu estava equivocada, mas por pura defesa, né? Por defender a bandeira feminina. Mas que de uma forma que eu estava defendendo de uma forma errada, e também por muita decepção. Aí não era uma coisa certa, né, organizada. Então a gente brigou um pouquinho no começo, mas aí foi a situação, ele com muita paciência, eu sempre fui muito intensa, e ele entrou com a parte da paciência. Então a gente foi eu falando as minhas opiniões, ele falando as deles, a gente foi criando essa conexão, mas teve uma tretazinha no começo, mas depois a gente foi dando certo. Aí foi indo, fala também um pouquinho. Foi muito. No começo foi mais treta, né? Do que um diálogo, né? Sobre trabalho. Né? Ela veio mais na intenção. Ela viu realmente o perfil, né? Lá no meu Instagram tal. E se interessou da forma como ela falou, né? Pelo trabalho. Porque eu ainda trabalho ainda com marketing digital, mas na área hoje de tráfego pago, né? Gerenciamento de anúncios online. E o que é que ocorre? Quando a gente começou a tretar era justamente por essa divergência de ideias, né? Mas aí eu sempre fui um cara que sempre busquei manter a dialética. É você conversar, tal, expõe as suas opiniões que eu vou expor a minha. Aí você me mostra que eu estou errado e eu lhe mostro que você está errada. Se você estiver com a mente aberta para entender, aí beleza. Porque também não adiantava eu conversar com ela se ela também não tivesse a mente aberta para aceitar as opiniões, né? E vice-versa.
Então, aí foi fluindo, a gente foi conversando. Aí depois a gente passou para conversar pela área pessoal, né? E a gente foi se identificando, a gente tem os mesmos objetivos, os mesmos sonhos. A gente foi se encaixando, por quê? Porque eu sempre tive, como ela falou, tive sempre vontade de empreender. Ela também. Ela já tem um ponto dela Até que. me preparei para isso, né? Só que infelizmente não alavancou na época. Aí eu acredito que é como também ela falou, que a gente precisa muito das vezes de alguém que incentive, né? E hoje, graças a Deus, a gente tá junto, 2 anos e meio já. E o que é que ocorre? A gente começou a empreender, ela saiu da CLT, né, pra ficar em casa, porque até a empresa que ela trabalhou fechou, né? E aí Pandemia, né? juntou o útil ao agradável, ela pegou, a gente já tinha os planos dela ficar em casa para engravidar futuramente e cuidar da família. E eu estava saindo para trabalhar. E aí a gente foi fazendo várias mudanças nesse meio termo, nesse meio tempo. E aí, enfim, isso era isso que a gente queria passar para vocês, né? Um pouco da nossa história. Como eu falei, se deixasse a gente ia falar e aí ia ficar muito extenso. Né? Mas fica aí um pouquinho de como nos conhecemos. E no próximo vídeo, como eu falei, a gente vai falar sobre o nome do nosso canal, porque ele é Construindo o Sonho. Né? Então foi algo que a gente resolveu colocar, porque nós temos muitos planos, muitos sonhos a realizar, e aí é assunto para o próximo vídeo. Valeu! Tchau.